Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a função polinomial do segundo grau. Vamos falar hoje um pouco mais da parte contextualizada, falar sobre os máximos e mínimos da função, ok? Vamos lá então, toca a vinheta. Muito bem, senhores. Então o papo hoje é para falar sobre a parte contextual do conteúdo, mas antes vamos dar uma breve relembrada aqui no que você viu na nossa última videoaula. Vamos lembrar que na função do segundo grau polinomial, o coeficiente a é responsável por dizer se a parábola é côncava para cima ou côncava para baixo. Lembra disso? Bom, outra coisa a mais. O coeficiente c, ou o termo independente c, era responsável por dizer onde que a parábola tocava o eixo y. Então, o C sempre indica isso, ó, indica a intersecção do gráfico com o eixo y. Se o C é zero, a parábola vai passar pela origem, ok? Muito bem, e o B? Lembra disso? O B era quem jogava a parábola da esquerda para a direita. Quando o B era zero, havia uma simetria com o eixo y. Massa? Bom, outra coisa a mais. Raízes da função quadrática, x1 e x2. Para encontrar esses carinhas aqui, ó, o que você fazia? Pegava a função do segundo grau no instante e igualava a zero. Mas por quê? Porque nesses pontos eu tenho coordenadas alguma coisa e zero. Então, aqui por hora, o y é zero. Aí você iguala a função a zero, resolve a equação por Bhaskara, sobreproduto ou sei lá o quê, e chega nas raízes, ok? Muito bem. Vértice da parábola. Nós te mostramos por caminhos diferentes para calcular, lembra? Lembra que o x do vértice eu posso calcular por menos b sobre 2a ou pela média das raízes. Média aritmética, no caso, né? E para calcular o y no vértice, ou eu aplico a fórmula, menos delta sobre 4a, ou então eu acho o x do vértice, ponho na função e vejo que imagem vai dar. Outra coisa a mais, vamos lembrar que o delta, o b quadrado menos 4ac, acusa se a função tem raízes reais ou não, iguais ou não. Lembra que quando delta é positivo, ó, eu tenho duas raízes diferentes. Aí, com isso, a parábola vai furar o eixo x. Agora, quando delta é zero, acontece o quê? Aí acontece que eu vou ter raízes iguais. Se eu tenho raízes iguais, a parábola vai tangenciar o eixo x. E quando delta é negativo, eu não vou ter raízes reais. Aí a parábola não vai tocar o eixo x, por exemplo. Ok? Bom, como o papo hoje é para falar de máximos e mínimos da função quadrática, eu quero que você lembre uma coisa. Lembre que quando o coeficiente a é positivo, eu tenho parábola côncava para cima. Aí, no caso, essa função aqui, ó, ela me dá um valor mínimo. E esse mínimo é o y do vértice. E entenda que, nesse caso, a imagem da função ó, vai do y do vértice para cima, até mais infinito. Agora, quando a é negativo, a parábola vai ser côncava para baixo, e aí, nesse caso, ela vai assumir valor máximo. E o máximo é o y do vértice. E entenda que, nesse caso, a imagem da função ó, vai lá de menos infinito até o y do vértice. Legal? Massa. Agora, eu quero te dar alguns alicerces para que você depois faça comigo questões contextualizadas. Começando por essa aqui. Ó. Função de reais. Aliás, aqui, gente, é f, tá? Não g. Aqui veio errado. Ó. Aqui a função é f. Pronto, já arrumei aqui. Ó. Dada a função f de reais em reais, repara que isso aqui ó, é domínio e isso é contradomínio, lembra? O que é domínio? Domínio, a grosso modo, é da onde partem flechas. Lembra disso? Ó? Contradomínio é onde vai o quê? Vai tender a chegar flechas. E onde chega de fato é a imagem da função. Então aqui é domínio reais, contradomínio reais, a imagem eu não sei quem é ainda. Ok? Agora, para definir o gráfico da função, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui ó, o A positivo, né? Se o A é positivo, eu vou ter parábola côncava para cima. Então, ficaria alguma coisa nesse sentido aqui. Ó. O que me faz pensar que essa parábola não toca o eixo x? Se você calcular para mim nessa função o delta dela, o delta vai dar negativo, tu quer ver? Ó? Delta b quadrado menos 4ac. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 13. Essa continha vai dar 36 menos 52. Isso vai dar menos 16.
Se delta é negativo, gente, pelo que você viu agora há pouco, realmente a parábola não toca o eixo x. Agora, eu não tenho raízes reais, mas a parábola tem vértice. E esse vértice tem quais coordenadas? Vamos calcular comigo? Ó. Vamos lembrar que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vamos botar aqui embaixo, ó, menos b sobre 2a. Como b é menos 6 e o a é 1, então vamos ter aqui ó, menos o menos 6 sobre 2 vezes 1. Essa continha dá 3. Então, o x do vértice ó, vai dar 3. Agora, para calcular o y do vértice, opção número 1. Vamos gravar a fórmula, vai. Menos delta sobre 4a. O delta é menos 16, com o negativo vai ficar 16, sobre 4 vezes o a, que é 1. Essa continha vai dar 4. Então, o y do vértice ó, é 4. Agora, o outro caminho para calcular o y do vértice é lembrar assim, ó. Lembra que na função f de x, eu posso calcular qualquer imagem fazendo f de tanto. Então, vamos supor esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho tem coordenadas 6 e alguma coisa. Quer saber alguma coisa? Pega o 6 e bota aqui no x, ó. Mas eu quero desse pontinho aqui, ó. Então, eu vou chegar aqui, eu vou pegar 3 e vou colocar aqui, ó, f de 3. Se eu fizer 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8, pode crer, isso aqui vai dar 4. Ok? Agora, olha para o quadro e me responda as duas perguntas. Letra A. Eu quero qual é o valor mínimo de f de x. Então, essa função, meus amigos, ó, ela assume valor mínimo. Por quê? Porque a parábola é côncava para cima, lembra? Então, y é a mesma coisa que f de x. F de x é o mesmo que y. Ó. Repara que o y mínimo para essa função, meus amigos, ó, é o 4. Ó. Repara que a imagem começa no 4 e sobe. Então, o mínimo de f de x é 4. Pronto. Agora, a segunda pergunta. Qual é o valor de x que faz f de x ser mínimo? Opa, então a pergunta é, quem é que gera o 4? Essa é a pergunta. Bom, e aí quem gera o 4, ó, repara que é o 3. Então, o 3 é o gerador da imagem mínima. Então, a resposta para a letra B é 3. Pronto. Então, é sempre assim, ó. O 4 é a imagem mínima e o 3 é quem gera isso. Ok? Vamos fazer mais uma para você gravar a coisa? Aqui comigo, ó. Vamos lá. Segunda situação. Função, de novo, gente, tá? Aqui é f e não g, tá? Vamos só arrumar aqui, então. Aqui é f. Pronto. De novo. Agora a função é f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Repara que nessa função o c é zero. Se o c é zero, a parábola vai passar pela origem. E nesse caso tem concavidade para baixo. Diz para mim, quais são as coordenadas do vértice da parábola? Vamos calcular comigo aqui, ó. Vamos lá? Bora. Primeiro, x do vértice menos b sobre 2a. O b aqui é 6 e o a é menos 1. Então, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Isso vai dar 3. Então, aqui o x do vértice ó, já é 3. Até por curiosidade, meus amigos, ó, como uma raiz da função aqui ó, é 0 e o xv já é 3, ó, pela simetria, aqui vai ter que ser o quê? 6. Então, eu já posso ver que a raiz da função, ou as raízes da função, são 0 e 6. Isso se tivesse que calcular logicamente, tá? Agora, para calcular o y do vértice, façamos. Primeiro caminho, você pode pegar a função ó, e calcular agora f de 3. Calculando, eu vou chegar em menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. O que vai ficar menos 9 com 18 vai ficar 9. Ou então, eu posso calcular o y do vértice utilizando a fórmula. Ó, menos delta sobre 4a. Lembra aqui? Ó? Vamos lá. Ó. Isso. E aí, vamos lembrar aqui. O delta é b quadrado menos 4ac. Como o c já é zero, ó, vai ficar só 36. Então, o y do vértice pode ser, então, menos 36 sobre 4 vezes menos 1, que dá, de fato, 9. Nesse caso, repara aqui, o valor máximo, agora só pode pedir máximo, né? Porque agora a parábola tem boca para baixo. Então, o máximo dela, repara, ó, é 9. E quem gera isso, o valor de x para o qual f de x é máximo, é o 3. Pronto. Então, é a causa e quem gera a causa.
Legal? Então, o máximo é 9 e quem gera isso é o 3. Alicerçados e munidos, eu quero agora fazer contigo questões contextualizadas sobre esse conteúdo. Já vou fazer contigo algumas Enem e modelo D. Agora, antes, eu quero te mostrar uma da UFSC aqui, ó, que caiu, acho que foi em 2001, 2002, foi por aí mais ou menos. O que ele fala é o seguinte, acompanha lá comigo. Tem-se uma folha de cartolina retangular cujos lados medem 56 e 32 e deseja-se cortar as quinas conforme a figura a seguir. E repara que as quinas aqui, ó, tem formatos quadrados, né, de lado x, tá vendo aqui, ó, x e x? Aí ele pergunta, quanto deve medir x em centímetros para que a área da região achurada seja a maior possível? Região achurada, região pintada, sombreada, como você quiser, né? Gente, toda a questão desse conteúdo aqui, tá? Que falar em área máxima, área mínima, lucro máximo, lucro mínimo, não sei o que máximo, mínimo, pode crer. Isso vai ter a ver com o vértice da parábola. Ou calculando o xv ou o yv, ou até os dois. Nesse caso, eu quero que você me responda o seguinte. Eu vou colocar aqui na questão os dados dela para você enxergar a coisa melhor, tá? Então aqui, ó, lados 56 e 32. Agora me diga uma coisa. Essa região aqui, meus amigos, ó, em azul. Essa região em azul tem uma área, concorda não? E essa área, eu sei quanto é? Não sei. Eu não sei porque eu não sei quem é esse xizinho aqui, ó. Se eu souber quem é o xizinho, eu sei quem é a área. Então, se o x é tanto, a área é tanto. X é tanto, a área é tanto. Opa! Repara que rolou aqui uma relação de dependência, que é função. Relação de dependência é uma função. Então, eu quero que você ache para mim que função é essa. Eu quero que você me diga qual é a área azul em função do x. Como? Assim, ó. Eu vou pegar, gente, essa região aqui, ó, em azul, ó, e vou colocar aqui do ladinho. Ó. Pronto. Repara que tudo isso aqui, ó, vale 56, não é isso? Se eu tirar x de um lado e x do outro, ó, esse pedacinho aqui vai ficar o quê? 56 menos 2x. Pronto, ó. Tá vendo? E repara que a alturinha dele, ó, vai ser o quê? X. Pronto. E o retângulo aqui do ladinho, ó, repara também, tem dimensões x por 32 menos 2x. Prontinho ali, tá vendo? Ó? Legal. Agora diz para mim, qual é a área do retângulo azul? A área do retângulo azul ó, vai ser x, que multiplica 56 menos 2x, em qualquer ordem. Ok? Muito bem. E a do retângulo aqui à direita, ó, repara que vai ser x, que multiplica 32 menos 2x. Agora, observa uma coisa importante, tá? Repara que eu tenho dois retângulos desse tipinho aqui, ó. Tenho esse e o de baixo. Tem esse e o do lado. Então, eu tenho que pegar cada área que eu fiz aqui, ó, e multiplicar por 2, já que eu tenho 2 de cada. Ó. Então, vamos botar 2 aqui, ó, e aqui também. Pronto. Então, acabou-se. Então, a área pintada em azul depende do x, através dessa função aqui. Ó. Pronto. Agora, a pergunta é, essa função é do segundo grau? É sim. Ali vai pintar o termo x ao quadrado. Agora, para ficar no padrão ax ao quadrado mais bx mais c, ó, o que é legal fazer? Chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Se você fizer aqui o chuveirinho, ó, vamos lá comigo. Vai ficar 2 vezes 56, 112. Vezes x, 112x. 2 vezes menos 2x dá menos 4x. Vezes x, menos 4x ao quadrado. E aqui, ó, 2x vezes 32 dá 64x. E 2x vezes menos 2x dá menos 4x ao quadrado. Arrumando a sentença, eu vou chegar aqui, ó, em menos 8x ao quadrado mais 176x. Gente, entenda o que você está fazendo. Essa fórmula aqui, ela me dá a relação que existe entre o x e a área pintada. Repara que essa relação, ela gerou uma função quadrática em que o c é zero. E se o c é zero, ó, a parábola que há de ser o gráfico da função vai passar pela origem. E como a é negativo, ó, eu tenho concavidade para baixo. Agora me responde uma coisa. Esse pontinho aqui, ó, esse vértice da parábola, ele acusa para mim o quê?
Ele acusa que nesse ponto aqui, ó, eu vou ter a maior área possível. E a maior área possível é gerada por um x específico. Repara, meus amigos, ó, a questão pede quanto deve ser o x para que eu tenha a área máxima. Ele não pede qual é a área máxima, ele pede o x que gera isso. Então, o que ele quer na questão nesse caso, ó, é o x do vértice. E vamos lembrar comigo, ó, x do vértice menos b sobre 2a. O b é 176, o a é menos 8. Colocando no formulário, você vai chegar em menos 176 dividido por menos 16, que vai dar 11. Então, o x igual a 11 faz com que a minha área pintada seja a maior possível. Agora, se ele pedisse para calcular essa área máxima, aí eu faria o quê? Aí calcularia o y no vértice. Ok? Então, sempre atenta, gente, se o cálculo que ele quer é o xv ou yv. Nesse caso, seria o yv se ele pedisse qual é a área máxima. Mas não, ele pediu o x, que gera a área máxima. Então, ele quer o x do vértice. Legal? Resposta para a questão da federal é 11. Vamos fazer mais umazinha aqui, ó. Vamos lá, para você gravar isso aqui. Bora lá comigo, vai. Aqui, ó. Fez-se um projeto para cercar com tela uma quadra de esporte retangular, aproveitando um muro paralelo a essa quadra, conforme a figura C. Tá? A figura C seria essa figura aqui, gente, tá? Essa aqui, ó, em cinzinha, tá? Aí ele fala aqui, a quantidade de tela disponível que eu tenho é 220 metros. Aí ele fala, sabendo que a área a ser cercada é dada por x vezes y, o valor numérico da área máxima é quanto? Agora repara que ele pediu a área máxima. Gente, falou área máxima, área mínima, lucro máximo, lucro mínimo, não sei o que, máximo, mínimo. Pode crer, isso aqui vai cair numa função do segundo grau, tá? Então, o esquema é o seguinte, ó, eu quero cercar essa quadrinha aqui de baixo, tá vendo aqui, ó? Cercar a quadrinha aqui com arame, tá? Só que eu vou usar esse muro aqui, ó, que tá pronto já, na verdade. Então, eu vou colocar cerca somente nessa região aqui, ó, que eu vou pintar aqui em rosinho, ó. Vou botar cerca aqui, eu vou colocar a cerca aqui, ó, e aqui, ó, certo? E o total de cerca que eu posso ter ali é 220 metros, ok? Agora, primeiro momento, me diga o seguinte, qual é a área que eu vou cercar? A área, como é uma região retangular, eu faço base vezes altura, né? Então, pode ser aqui, ó, y vezes x, ou se preferir, x vezes y. Então, por hora, a área depende do x e do y. A área está em função do x e do y. Gente, eu só te ensinei a trabalhar até agora com função de uma só variável. F de x, g de x, h de x. Então, eu quero que você coloque para mim essa área aqui, ó, somente em função do x. E como é que eu faço isso? Bom, eu vou ter que achar uma relação entre x e y. E que relação é essa? Bom, como eu vou cercar aqui, ó, a parte x, y e x, eu posso notar então que 2x mais y tem que ser no máximo 220 metros. Então, 220 metros ó, seria o perímetro desse terreno, logicamente, tirando aqui a parte do muro. Então, 2x mais y é 220. Então, como a ideia é colocar o y em função do x, ó, eu vou dizer que y é 220 menos 2x. E agora esse carinha aqui ó, pode desovar lá em cima. Pronto. E agora eu consegui, então, modelar essa área. Eu consegui, então, dizer que a área dessa região retangular ó, é calculada por menos 2x ao quadrado mais 220x. Então, dependendo quem é o x, eu vou ter uma área. Ah, se o x vale 10, a área é tanto. Se vale 20, é tanto. Bom, essa relação de dependência vai gerar como gráfico uma parábola de novo, com concavidade para baixo, porque o a é negativo, passando pela origem, porque o C é zero. Agora me diga, senhores, esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui. Opa, vamos lá, apareceu o pontinho? Apareceu aqui, ó. Aqui em cima. Vai. Esse pontinho me dá o quê? Nesse pontinho, eu vou gerar a maior área possível daquele terreno. Essa maior área possível ela é gerada quando o x do vértice for um tanto. Como a questão pede para calcular a área máxima, então o que eu quero na questão é o y do vértice. E aí, para calcular o y do vértice, temos várias opções, né? Primeiro, decorar a fórmula. Menos delta sobre 4a.
Como delta é b quadrado menos 4ac, ó, eu vou chegar então em b, que é 220, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, e o c, que é 0. Como o c é 0, ó, vai ficar só o 220 ao quadrado, que vai dar 48.400. Então, vai ficar y do vértice igual a menos 48.400 por 4 vezes o a, que é menos 2. Essa continha aqui vai dar 6.050. Eu estou na frente, né? Pronto. Vai ficar y no vértice igual a 6.050. Então, quer dizer que a área máxima que eu vou ter ali, meus amigos, ó, é 6.050 metros quadrados, o que dá como resposta a letra C. Professor, eu não vou lembrar essa fórmula aqui, ó. Se não lembrar do y do vértice, meus amigos, tenta lembrar, talvez, do x do vértice. Aqui, ó, x do vértice pode ser menos b sobre 2a, né? Talvez é mais fácil lembrar o x do vértice. Repara que o b da função é 220 e o a é menos 2. Se calcular o x do vértice, tu vai chegar aqui, ó, em 55. Ok? Agora, o 55, tudo bem. É esse carinha aqui, ó. Agora, para calcular o y do vértice, é só calcular a imagem que o x vezes gera na função. Então, vai ficar menos 2 vezes 55 ao quadrado, mais 220 vezes 55. Também vai dar 6.050. Tá? Ou então, dava para matar a questão, gente, nessa linha aqui, ó. Quando a função do segundo grau vem na forma de produto, tá? Fica fácil ver nela as raízes. O que são raízes? São os x's que fazem a função zerar. Gente, diz para mim, quem é que colocado aqui, ó, faz a função zerar? Bom, quem colocado aqui faz a função zerar, realmente é o zero, né? E quem colocado aqui, ó, faz essa função zerar, repara que é 110. Aí, se eu tenho as raízes, ó, eu posso fazer a média e chegar no 55. Pega o 55, põe aqui de volta, ó, faz o produto e tu vai chegar em 6.050. Então, caminhos para matar a questão? Tem vários. Eu te dou aí opções diferentes para que você se alicerce em relação a isso. Legal? Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Vamos gravar coisa aí por repetição hoje. Vamos lá, fazer hoje bastantes exercícios. Então, acompanhe lá comigo. Vamos lá. Um objeto é atirado para cima da janela situada no alto de um prédio de 80 metros de altura. Sua velocidade inicial é de 30 metros por segundo. A altura h do objeto em relação ao solo, em metros, t segundos após o lançamento, é dado pela função h de t. Então, repara aqui, ó, relação de dependência. A altura da bola depende do tempo. Pela função menos 5t quadrado mais 30t mais 80. Repara que eu li de trás para frente, só para você ver quem é que faz o papel do A, do B e do C. Como a função aqui ela veio trocada, eu fiz essa situação. Bom, aí ele pede o instante em que o objeto atinge a altura máxima. Segundo, qual é a altura máxima? E terceiro, um instante em que esse objeto atinge o solo. Então, vamos criar aqui a situação. Ó. Nós temos aqui um prédio, a altura 80 metros, vamos dizer assim. Ó. A bola é jogada, ó, ela faz isso aqui. Ó. Mas como é que eu sei que ela faz uma parábola? Porque quem modelou o movimento, ó, foi uma função quadrática, ok? Bom, só para colocar no formato, gente, padrãozinho ali, ó, eu só inverti, tá vendo? Ó, botei o A para frente, ó, o C para trás, bonitinho. O gráfico ficaria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Como o C é 80, a parábola toca o eixo Y no 80. Como o A é negativo, parábola côncava para baixo, ok? Agora, repara aqui, na letra A, eu peço o momento em que a bola atinge a altura máxima. Então, eu quero saber aqui, ó, qual é o x do vértice? Quem é esse camaradinho aqui, ó? Então, o x do vértice, vamos lá, menos b sobre 2a. O b é 30, o a é menos 5. Se efetuar ali o cálculo, eu vou chegar em 3. Então, após 3 segundos, a bola atingiu a altura máxima. Agora, a letra B. Que altura máxima é essa? Aí eu posso calcular o y do vértice, ó, pegando 3 e colocando na função. Aí eu vou ter aqui, ó, menos 5 vezes 3 ao quadrado, mais 30 vezes 3, mais 80. Se fizer o cálculo, eu vou chegar em 125 metros. Então, essa é a altura máxima que a bola atingiu. E terceiro, o instante em que a bola atinge o solo. Então, ela foi jogada aqui, ó, tá vendo? Opa, e vai cair no solo aqui uma hora. O meu solo, ó, seria o próprio eixo X. Seria esse pontinho aqui, ó. Resumindo, ele quer a raiz positiva da função.
Aí, nesse ponto aqui, eu tenho que perceber que eu tenho coordenadas alguma coisa e zero. Então, por hora, eu faço a função zerar. Aí eu vou cair numa equação do segundo grau. Aí você pode chegar aqui e dividir tudo por 5, enfim. E tu vai chegar nas raízes. Dois números que somados dão 6 e multiplicados 16. São eles 8 e menos 2. Gente, aqui eu botei errado. Aqui é menos 16, tá? Aqui é menos 16. Agora sim. Então, 8 e menos 2. O menos 2 me daria a raiz negativa, né? Seria esse cara aqui, ó, que está fora do contexto. Então, pelo t igual a 8 ser positivo, ó, eu sei que após 8 segundos, a bola chegou no solo. Então, com isso, você respondeu também a letra C. Então, a letra A resposta é 3, a letra B é 125 e a letra C, a resposta é 8 segundos. Legal, meus amigos? Vamos fazer mais uma? Vamos gravar a coisa por repetição? Vamos lá, então, aqui, ó. Bora! Acompanhe lá comigo. Uma fábrica de determinado componente eletrônico tem a receita financeira dada pela função R de x igual a 2x ao quadrado mais 20x menos 30. Gente, receita é o quanto que você arrecada, ok? Despesa é o quanto você gasta. E segundo ele, a despesa é dado pela função 3x ao quadrado menos 12x mais 30, tá? Onde x é o número de componentes fabricados e vendidos. Então, se você fabricar aqui tantos componentes, tu vai ter um custo tal e uma receita tal. Aí agora ele fala, se o lucro é dado pela receita menos a despesa, o número de componentes que se deve vender ou fabricar e vender para que o lucro seja máximo é quanto? Então, primeiro passo, vamos modelar a função lucro. Entenda que lucro, ó, é receita menos custo. Então, você vai pegar a função aqui, ó, verde, e subtrair da função vermelha. Se fizer isso, ó, eu vou chegar em 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado. 20x menos o menos 12x vai ficar mais 32x. E menos 30 com menos 30 vai ficar menos 60. Repara que, dependendo quem é o x, eu vou ter um lucro tal. Essa dependência ela vai gerar como gráfico uma parábola com cavidade para baixo, porque o A é negativo. E vai cortar aqui o eixo Y lá embaixo, ó, em menos 60. Legal, ó? Então quer dizer que se o cara não fabricar nada, ele já vai ter um prejuízo de 60 reais. Muito bem. Agora, o que eu quero é trabalhar com esse pontinho aqui, meus amigos, ó, com um ponto de máximo da parábola. Agora eu te pergunto, nesse caso, ele pede para eu calcular o XV ou pede o YV? Observa que a pergunta é, quanto que eu tenho que fabricar? Ó? Quanto que eu tenho que fabricar para o lucro ser máximo? Ele não quer o lucro máximo. Ele quer saber quanto que eu tenho que fabricar para ter o lucro máximo. Então ele quer saber, ó, o gerador da causa. Ele quer saber quem é o x do vértice. E o x do vértice eu sei que é menos b sobre 2a. O b é 32, o a é menos 1. Resumindo o cálculo aqui, eu vou chegar em x do vértice igual a 16. Então, se eu fabricar 16 produtos, com isso eu vou ter ali, ó, o maior lucro da empresa. Legal? Aí, lógico, se pedir qual é o lucro máximo, pega o 16 e põe na função. Ok? Massa? Vamos lá, fazer aqui agora a nossa última questãozinha de hoje, uma do Enem. Vamos lá, então. Eu acho que é a última, deixa eu ver aqui. Opa, deve ser a última, sim. Deixa eu confirmar certinho aqui para não te enganar. É a última, sim, senhor. Então, vamos lá. Bora comigo aqui, moçada, ó. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a menos H quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Repara, toda função indica uma relação de dependência. Então, a temperatura na estufa, ó, depende do horário que está lá. Se passou quantas horas, enfim, tá? Aí ele fala aqui, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua altura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa, para elas não explodir, talvez. Aí ele fala, a tabela associa intervalos de temperaturas em graus Celsius com as classificações muito baixa,
média, alta, enfim. Então aqui ele botou muito baixa, temperatura menor do que zero, entre 0,17 baixa e por aí vai. Aí ele fala, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como sendo o quê? Então, para que ele tenha o número máximo de bactérias, a temperatura também deve ser máxima. Bom, primeiro, aquela função, gente, dá como gráfico. Uma parábola? Sim. Concavidade para baixo? Sim, porque o A é negativo. Beleza? Tocaria aqui o eixo Y no C, que é menos 85, mas isso pouco importa. O que eu quero é saber qual temperatura máxima que eu tenho, gente. Aí, para calcular a temperatura máxima que eu vou ter aqui, ó, eu posso, primeiro, usar a fórmula, menos delta sobre 4A, já que será o Y no vértice, ou então, fazer a coisa passo a passo. Ó. Primeiro, eu vou calcular o x do vértice usando menos b sobre 2a. O b é 22, o a é menos 1. Então, o x do vértice vai ser igual a 11. Então, quando o H é 11, eu vou ter a maior temperatura possível. Que será de quanto? Vamos calcular comigo aqui, ó. T de 11. Menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Essa continha, se você fizer com calma aqui, maestria, repara que esse menos aqui ó, não está entre parênteses, tu vai chegar em 36. Então, essa é a temperatura máxima que ele vai ter quando ele tiver o número máximo de bactérias. Essa temperatura 36, ó, ela está situada entre 30 e 43. Então, nesse momento, a temperatura da estufa está classificada como temperatura alta, o que dá como resposta da questão a letra D. Então, isso aqui seria um pouco mais da cara que o Enem pode te cobrar esse conteúdo aí. Lógico, para eu chegar nesse ponto aqui, eu tive que te dar antes um monte de alicerces, ok? Bom, na nossa próxima videoaula de função quadrática, eu vou te explicar como que você vai modelar uma função do segundo grau a partir do gráfico. Então, dado um gráfico de uma função quadrática, eu vou te dizer como que dali você pode dizer que função gerou o gráfico, para, em cima disso, fazer previsões em cima da parábola dada. Legal, meus amigos? Então, a todos aí um bom estudo, felicidades. Não esquece de baixar o materialzinho lá no nosso site e resolver exercícios desta aula. Ok, meus amigos? Então tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.